ser usado por Deus. Neste vídeo aqui eu vou acabar colocando como um testemunho, porque vou falar uma coisa que aconteceu. Isso mesmo. Vou falar uma coisa que aconteceu. E eu peço então que prestem bem atenção, porque eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Um fato que realmente aconteceu comigo. Foi diferenciado. Mas eu acabei aprendendo isso. Eu quero passar para vocês. E acaba sendo isso como ser usado por Deus. Quero dizer que ser usado por Deus é diferente do que muitos imaginam. Muitos pensam. É uma honra, é um privilégio. É uma coisa que realmente não vem de nós, vem só dele. É a escolha dele de nos usar. Eu só agradeço por todas as vezes que ele me usou. Com certeza, só agradeço. Eu vou até... Estava aqui olhando aqui para a tela porque eu vou estar deixando até uma transmissão ao vivo rodando. Disso que eu vou falar com vocês. Não vou usar nenhuma imagem, vou criar a transmissão. Iniciar. Estamos até ao vivo. Nesse momento, enquanto estou gravando esse vídeo. E vendo que estamos ao vivo, então vou ficar olhando agora diretamente com vocês. Quem puder, pegue a espada, por favor. Pegue aí a sua mochila, a espada do espírito. Aqui, ó. E caso você possa, um caderno, com caneta ou lápis. Eu tenho um bem aqui. Na verdade, é um resto de um caderno. Como dá pra ver. Com uma caneta até. Claro que isso seria mais para vocês, porque o que eu vou passar é uma experiência que tive, além de uma questão de que aconteceu com um dos discípulos de Deus, discípulos do Senhor. E o que eu gostaria de falar com vocês está em Atos. Esteja abrindo aí a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 3. Bem? Glórias a Deus. Caso por algum motivo você não pôde pegar a palavra, a leitura da palavra do Senhor é mais importante do que eu posso falar. Então eu vou colocar aqui para todos verem comigo. Opa. Caso você não possa pegar uma espada, leia comigo ela aqui. Atos capítulo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar,
pediu-lhes dinheiro. Pedro e João, se voltando para ele, olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma coisa, uma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus. Entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Uma parada aqui. Ser usado por Deus. Irmãos, para quem conhece a leitura, para quem conhece a palavra, sabe que Pedro foi um discípulo agitado. 880, como eu gosto de dizer, digamos assim. Por quê? Porque ele foi um homem que, como poderia dizer, em um dia estava andando sobre as águas. No outro dia, estava negando Jesus. Num dia estava brigando com cobradores de impostos. No outro, instruído por Deus, estava pescando peixe para pagar os impostos. Mas Pedro acabou conhecendo o Senhor. Pedro andou com o Senhor. E o Senhor Jesus já tinha até dito para ele: Pedro, quando você realmente se converter, cuide dos seus irmãos. Ensine seus irmãos. Pedro, mesmo sendo esse 880, esse homem cheio de coisas, ele acabou tendo um encontro com o Senhor. Ele acabou se convertendo. Viveu anos do ministério de Cristo aqui na Terra. Após ver Jesus morrer, ele ficou meio preocupado, ele voltou no passado. Ele que foi chamado numa pesca maravilhosa. Quando viu que Jesus tinha morrido, voltou a pescar. Mas o Senhor foi lá e falou com ele. Nós temos um momento lá onde o Senhor Jesus fica falando para Pedro: Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Porque um dia nós podemos conversar aqui, porque mesmo que sejam duas frases, são muito importantes para todos nós. Mas, em um certo momento, tá aí Pedro andando junto com João para orar. E quando eles estavam indo, eles chegaram à porta do templo, Formosa, porta lá do templo de Salomão. Eles iam orar às 3 horas da tarde. E aconteceu uma coisa. Nesse momento eles colocaram um aleijado, estava pedindo esmolas ali. Nessa versão falou dinheiro, na outra já falaria o ouro, prata, que o próprio Pedro falou: olha, eu não tenho. Mas por que falou prata, ouro? Porque eram as moedas daquele tempo que mais eram usadas. Hoje em dia não é tanto, mas naquele tempo sim. Era ouro, prata. E Pedro mesmo reconhecendo: olha, eu não tenho isso. Mas o que ele diz? O que eu tenho, eu te dou. Para sermos usados por Deus, nós temos que ter Ele aqui dentro. Nós temos que crer nele.
Ah, mas onde está a parte que você passou por isso? Irmãos, eu não tô falando que eu passei por isso de modo querendo me achar ou querendo me colocar acima de ninguém. Você mesmo aí que está vendo é melhor do que eu. E pode ser muito mais usado. Mas eu gostaria de contar esse testemunho. Quem me conhece sabe que gosto de gritar e de falar por aí. Jesus ama vocês. Chego em pessoas aleatórias que não conheço, Jesus te ama. Mas não começou fácil. Não foi fácil. É, eu poderia aqui mostrar agora para vocês no Google ali, ou chamar vocês para dar uma olhada, mas vocês mesmos já conhecem. A portas, por exemplo, de um bar, de um mercadinho, sabe? Eu estava indo de um lugar para outro, estava caminhando, o que realmente já coloco aqui até para o pessoal da live. É bom caminhar. Eu estava caminhando, indo de um bairro para outro, tinha ido ali numa casa de uma pessoa, peguei um caminho longo, digamos assim, uma subida grande, depois tinha uma descida. Só que após essa subida tinha um pequeno mercadinho, um barzinho de esquina, no topo de uma subida. E quando eu estava passando na frente, eu vi pessoas. Tinha entrado um grupo de pessoas naquele lugar. E foi quando aconteceu uma coisa. Eu senti em mim que eu devia ir lá e falar isso que eu falei para vocês. E o que eu estou deixando até mesmo no texto da live. Jesus ama vocês. E eu vou falar para vocês, eu não fiz isso direto. Infelizmente eu não fiz isso direto. Eu não fiz isso direto, fiquei andando pra lá e pra cá. Eu estou sendo sincero e falando abertamente para vocês. Para demonstrarem, para demonstrar que você aí pode ser muito mais usado do que eu. Fiquei passando na frente, daquele lugar de um lado para o outro. Lá e para cá pensando, mas será que eu falo mesmo? Mas o que pode acontecer se eu falar? O que vai acontecer? O ponto que toda dúvida não é baseada em fé. Eu gostaria de passar isso para vocês, nenhuma dúvida é baseada em fé. A fé acaba com dúvida, a fé acaba. A fé vai além de medo. Nós vimos ali o que Pedro chegou a dizer. Pedro é claro ao dizer o que eu tenho te dou. Ele não falou, mas será que eu tenho mesmo Jesus aqui para passar para esse mendigo? Ah, será que eu tenho Deus dentro de mim para passar para essa pessoa? Não. Ele falou o que eu tenho te dou. Quando você sentir que é da vontade de Deus que você faça algo, faça. Eu fiquei duvidando e isso fez só eu ficar andando para lá e para cá naquele momento. Andando para lá e para cá naquele tempo. Ficando pensando, será que vai dar certo? Será que é bom? Isso não vai trazer problema, não? Mas pela perseverança do Senhor, do Espírito Santo dentro de mim, eu acabei indo. Eu entrei, era uma portinha, um lugar meio amarelado, uma portinha de entrada ali, eu cheguei, virei para as pessoas e disse, Jesus ama vocês. Virei e saí. Alguns diriam, nossa, mas isso é fácil, isso não traz nada, isso não muda nada. Quero dizer que passou um tempo depois, fui colocado para ministrar no culto de jovens. Foi um tempo abençoado. Só que eu ia passar um vídeo. Ainda a gente usava aquele tempo pendrives. Eu tinha deixado o pendrive em casa.
Eu já tinha descido para a igreja, então eu tive que subir até lá em cima da minha casa. Para eu subir para minha casa, para pegar aquele pendrive, eu fui a pé. Eu passei por um grupo, vários grupos na verdade, na praça da minha cidade. Olha, de várias vezes que eu já andei por ali, eu nunca vi tanto movimento. Que é formado, como as pessoas dizem, panelinhas, digamos assim. Eram vários grupinhos de 6, 5 ou 10 pessoas em vários cantinhos ali. E para cada um deles, eu ia e falava para eles: Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Só sentindo alegria dentro de mim. E desde então, poder falar isso para as pessoas, gritar isso na rua, faz bem aqui dentro. Não dá para saber se falar isso para as pessoas que falei fez alguma diferença. Mas eu tenho certeza que se eu não fizesse nada, se eu não falasse nada, nada aconteceria. E pela graça de Deus tenho ouvido testemunhos sim de pessoas que têm sentido o toque e o amor do Senhor, só por ouvirem essa frase. Não desista de passar o amor do Senhor da maneira que o Senhor colocar no seu coração. A minha é falar: Jesus Cristo te ama. E a sua? Qual forma o Senhor vai te usar? Para isso, você precisa falar com Ele e pedir: Senhor, seja um comigo e me usa para a glória do teu nome. Pedro saiu um dia para orar. Ele não planejava aquilo. Mas quando veio a dificuldade, quando veio o ponto, quando ele viu que alguém precisava, ele estendeu a mão e o Senhor operou. Entenda uma coisa: nós fazemos o mínimo. É o Senhor que faz o impossível. Nós fazemos o básico. É o Senhor que faz o sobrenatural. Aqui acabamos de receber na live minha tia Vande, desejando a todos um feliz 2023. Um feliz 2023 para todos. E esse ano de 2023 que você está vivendo, você que está vendo esse vídeo, que vocês que vão viver, quem está vendo a live, venha ser o melhor ano da sua vida até agora. Um ano de paz, de alegria, de promessas do Senhor sendo realizadas. Então era isso que eu gostaria de passar, já vou encerrando aqui. Se você deseja ser usado, busque, ouça, obedeça. Se você teve confirmação de que veio de Deus, obedeça, porque vai ser só bênção. Mas se não teve, busque. Confirme primeiro, é de Deus? Então faça que vai dar bênção para você e para os outros. É isso. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se é novo no canal, se inscreva e que Deus te abençoe.